Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Boa noite, igreja. Só pela graça do Senhor, para a gente estar aqui nessa noite, amém? Para quem não me conhece, eu sou a Michele. Sou a esposa do Góis, sou mãe do Francisco. Eu não sou pastora, mas eu amo repartir a palavra do Senhor. Amém? Quando o Senhor falar contigo, quando Ele ministrar a tua vida, não deixe de repartir isso com quem estiver perto de você. Amém? A gente crê sempre que a palavra, ela vem primeiro para a gente, mas é muito provável que ela não seja só e exclusivamente para você. Amém? Então, eu queria repartir com vocês essa noite o que Deus tem me falado. E antes disso, se você puder orar comigo. Senhor, eu quero entregar esse tempo diante de Ti, quero me colocar nas Tuas mãos, quero Te pedir que Tu continues falando, Deus, assim como tens falado esses dias todos comigo, que Tu encontres terra fértil em cada coração aqui e ministre individualmente cada um, segundo a porção que Tu tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós sempre escutamos que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E aqui nada foi combinado, mas muita coisa que já foi falado aqui no louvor, que foi entregue como palavra, tem tudo a ver com o que eu vou falar nessa noite. E eu entendo que é bem interessante isso, porque é Deus querendo falar comigo e falar com você. Você já deve ter escutado isso muitas vezes, que Deus tem propósito para as nossas vidas. E se por acaso você não escutou isso ainda, eu quero te afirmar que sim, Ele tem um propósito individual para a sua vida. E mesmo que você não conheça Jesus, que você não acredite no que está escrito na Bíblia, ainda assim, independente de você crer, você não se autocriou, você não deu vida própria para a sua existência. Foi Deus que criou você. E Ele não se distraiu quando Ele fez isso. Você não apareceu na barriga da sua mãe por um acaso. Foi com propósito. Ele te amou desde o início. Ele te ama hoje. Ele vai te amar até o fim. Amém? O Evangelho que anuncia, que nos conta as boas novas, ele afirma tudo isso que eu acabei de falar. A Bíblia, ela tem uma proposta de vida. Essa proposta fala sobre Deus e a sua obra e fala também sobre nós. Nós estamos incluídos neste livro. A Bíblia fala sobre você. Amém? E quando Deus começou a me falar um pouco mais sobre propósito, o que eu perguntei para Ele foi qual parte eu ainda não entendi. E hoje eu sei que tem várias partes que eu ainda não entendi, mas eu queria então repartir isso com vocês. Qual parte a gente ainda não entendeu sobre propósito? A nossa vida é composta pelo que está à nossa volta. Na verdade, as pessoas, os lugares, a cultura onde você está inserido, tudo isso influencia você. Algumas coisas bem de perto, você reage muito pelas pessoas que estão na sua casa, no seu trabalho. Existem reações bem longe, né, decisões jurídicas, políticas, que também influenciam na sua vida. E isso faz parte do nosso cotidiano. Também, a nossa vida é composta por aquilo que está dentro de nós. Então, os meus sentimentos, a forma como eu penso e como eu encaro as coisas, também
Na verdade, nós reagimos e interagimos com tudo isso que está fora de nós e com o que está dentro de nós. E nós vamos acompanhando essas mudanças internas e externas ao longo do tempo. Quem aqui enfrenta a sua vida, as suas estações, os seus dilemas e os seus problemas, sem se abalar com nada? Acho que não tem ninguém, né? Você se considera inabalável? Na verdade, as nossas reações ao que acontece, elas nos revelam. Então, as nossas reações individuais, elas são um bom termômetro para nós avaliarmos como está a nossa vida. Porque essas reações falam do meu interior. Então, quando nós conseguimos nos observar e conversar com Deus sobre isso, deixando Ele ministrar nossas vidas, muita transformação pode acontecer. Mas assim, por que algumas circunstâncias, elas gritam tão alto? Por que algumas coisas te incomodam tanto? Por que alguns problemas te atingem tanto? Eu queria te dizer que não são necessariamente os problemas que gritam. Não são as circunstâncias que te atropelam. É o meu foco, que em alguns momentos pode estar um pouco desviado ou vulnerável. O meu foco, estando na vida, significa que ele não está focado em Deus. Quanto mais o meu foco estiver na minha vida e nas coisas ao meu redor, maiores serão os problemas. Da mesma forma, os problemas que às vezes começam pequenos e acabam se tornando grandes, eles tomam uma proporção de acordo com a distância que o meu olhar estiver do Senhor. Quando o meu olhar não está em Deus, qualquer problema pode se tornar um monstro. Tudo depende de onde eu coloco o meu foco. Quantos aqui têm a experiência de serem surpreendidos por um problema bem complicado e que você nem sabia por onde começar a resolver esse problema? Então você decidiu orar. Dobrou o joelho e orou. Quando você terminou, disse amém e levantou. O problema não tinha mais o mesmo tamanho do que quando você começou a orar. Amém? Isso já aconteceu com você. Isso é uma experiência tremenda. Simplesmente é o exemplo do que eu estou falando. Quando a gente bota o foco em Deus, a montanha diminui. O problema se aquieta. Porque agora eu sei quem é o meu Deus. Amém? E é sobre isso, na verdade, que eu estou falando. Quanto maior as nossas preocupações com os problemas, menor está a presença do Senhor na minha vida. E eu estou dizendo isso porque a Bíblia, ela afirma que nada é impossível para Deus. Isso está em Lucas 1:37. E da mesma forma, em Lamentações 3:2, se vocês puderem projetar, Lamentações 3, versículo 2. Acho que não é isso que eu queria dizer. Veja se é logo depois ou um pouco antes. Na verdade, eu queria colocar que eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? É isso que nós devemos buscar. É nesse foco que a nossa mente deve estar. No dia que eu aceitei Jesus, eu escutei uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Naquela época, estavam morrendo muitas pessoas com AIDS. Era o início da doença.
E era muito grave, não tinha nenhum medicamento, não tinha nada que pudesse servir de tratamento. E as pessoas morriam de uma forma muito triste, porque elas iam definhando com a doença. Talvez alguns possam lembrar disso. Morriam muitos artistas, muitos cantores, atores, pessoas famosas. Então, era algo muito impactante, porque eram pessoas que estavam na televisão, então todos viam como elas eram e no que elas estavam se tornando quando estavam ali morrendo, né? E era realmente algo muito grave. E a pessoa que estava ministrando a minha vida naquele momento, naquela igreja onde eu fui, ela me disse que, para Deus, curar um resfriado ou uma pessoa de AIDS era exatamente a mesma coisa. Porque, para Deus, não tem doença difícil de curar. Aquilo me marcou muito, porque naquela hora eu entendi que os meus problemas, que naquele momento eram bem grandes, eles não tinham a menor dificuldade para serem totalmente dissipados por esse Jesus que estavam me apresentando. E foi por causa dessa revelação que eu me converti. Foi por causa dessa revelação que eu entendi que eu realmente precisava desse Deus que podia fazer toda a diferença na minha vida. Amém? Lembra disso quando você tiver algum problema, que pode ser muito grande. Para Deus, esse problema não é grande. Ele é grande para você, não para o Deus que você serve. Amém? 3:21. Amém. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Essa é a palavra para as nossas vidas. Amém? O Senhor é o que pode nos dar esperança. Em Efésios 5, versículos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Também em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é o conhecimento de quem Deus é. Eu não estou falando de religião. O conhecimento, ele faz sentido se ele tiver revelação na minha vida. Ou seja, se eu entender a palavra de Deus a ponto de eu não conseguir mais continuar do mesmo jeito que eu estou. Ou seja, a palavra de Deus, ela me faz pensar e agir de forma diferente do que a minha natureza. Quando ela faz isso, Deus revela para nós o que Ele quer. E eu consigo compreender perfeitamente o que Ele quer. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Se eu estou lendo a palavra e nada acontece comigo, nada muda no meu interior, nada muda na minha vida, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso buscar a revelação. A palavra de Deus nunca é algo que não faz sentido para mim. A diferença, ela vai estar sempre no nosso relacionamento com Deus. É pela intimidade com Jesus que nós descobrimos a nossa identidade nele, e então nós recebemos autoridade. Amém? Usar a letra como amuleto não funciona. Se você não tem intimidade com Deus, mas declara a palavra, sem conhecer Jesus, apenas para se livrar de algum problema, isso costuma não funcionar. E muitas pessoas se desviam do Senhor por causa disso. Porque elas declaram a palavra, elas falam o que está escrito na Bíblia, as coisas não acontecem e elas pensam que não funciona. Não se trata disso. Se trata de conhecer Jesus. E através dele vem a autoridade. Amém? Mas muitas vezes não são os problemas em volta
de nós ou perto de nós que atormentam a nossa vida, né? Para muitas pessoas, a questão pode estar aqui dentro. Muitas vezes, nós somos atormentados por questões que estão fora, mas também por questões internas nossas. E algumas pessoas podem dizer, eu não me abalo com nada que está em volta de mim. Não tem problema. Para mim, o mundo pode cair que eu não estou nem dando bola, né? Porque, na verdade, o tormento vem dos próprios pensamentos, de como a gente se sente, como o nosso interior, por vezes, é confuso. E os nossos pensamentos, eles podem vagar por lugares bem estranhos e bem desertos, o que provoca uma confusão dentro de nós. Então, sabe quando você olha para trás com muita saudade? Quando você tem apego excessivo pelo que já passou? Isso significa que você duvida do futuro e daquilo que Deus pode fazer daqui para frente. Não se apegue nos seus problemas do passado. Não se apegue no que você já viveu e foi ruim na sua vida. Creia que o Senhor tem um novo para você. Nós cantamos sobre isso aqui, nós declaramos que as promessas do Senhor são para nós, e essa é a verdade sobre a sua vida. Então, em Jeremias 29, versículo 11, se puder projetar. Diz uma verdade de Deus sobre nós. Amém? Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo do que está por vir. Não tenha medo das notícias que você ouve para lá e para cá. Se a sua vida está centrada no Senhor, Ele é que sabe dos planos que Ele tem para você. Tome posse dessa verdade na sua vida. Ele é que sabe os planos que tem para você. E são planos bons. São planos de te dar um futuro. Amém? Não estão baseados naquilo que você vive, naquilo que você vê à sua volta. E eu estou te dizendo tudo isso porque, independente de como nós estamos influenciados pelas circunstâncias ou pelo nosso interior, Deus, Ele nos molda no dia a dia. Nossa vida, para a maioria de nós, não é feita de acontecimentos muito fantásticos. Ok? A sua rotina é normal, dentro daquilo que você tem para viver. Então, muitas vezes, as nossas expectativas a respeito do que Deus vai fazer podem nos deixar sempre pensando naquilo que vai acontecer. E eu quero te dizer que vai acontecer. Porque as promessas do Senhor, elas vão nos alcançar. Mas, quando eu não valorizo o hoje, porque eu fico muito tumultuado com o que está acontecendo na minha volta e dentro de mim, eu desperdiço o que nós já temos. Eu desperdiço o que Deus já me entregou. E fico só aguardando quando que Ele vai me fazer algo bem grande. Passo os dias mais ou menos e fico só esperando quando que Deus vai fazer algo especial. Ele vai fazer. Mas o que Ele ministrou à minha vida é que Ele me molda no dia a dia. Amém? Tem pessoas que ficam sempre querendo aprender mais alguma coisa e só esperando para quando vier o extraordinário de Deus.
ele vem. Mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você deve passar os seus dias apenas esperando pelo fantástico do futuro, pelas promessas que vão chegar, sem viver o seu hoje. Certo? A ideia de que quando o Senhor me entregar as promessas, então a minha vida vai mudar, pode ser um grande engano. Pode ser uma grande cilada para nós. A sua vida pode mudar hoje. Você pode viver a intimidade com Deus hoje. Você pode viver as bênçãos que Ele tem para você hoje. Amém? Não é só quando chegar. A gente tem esperança num futuro muito melhor. E isso é maravilhoso. Mas Deus também é com você hoje. Amém? O mesmo Deus de hoje é o Deus que vai te entregar as promessas. Então não fique só aguardando pelo que está por vir. É no cotidiano que Ele nos ensina. É no dia a dia, nas pequenas oportunidades, que nós precisamos viver o que Ele tem para nós. Não espere pelo extraordinário de Deus para então começar a viver o Evangelho. Comece a viver o Evangelho de Deus ainda hoje. Esperar pacientemente no Senhor é diferente de esperar pacatamente no Senhor. Amém? Comece a viver o que Deus tem para você com a família que Ele te deu, no trabalho em que Ele te colocou. Porque é ali que você vai ser aperfeiçoado. É ali que Deus tem propósito. Deus tem propósito para a sua vida dentro do casamento que você tem. Tem propósito para a sua vida dentro da família que Ele te deu. Tem propósito no trabalho onde você está hoje. Tem propósito aqui para você. Nessa igreja, nesse tempo, com esses irmãos. Amém? Não deixe de viver o que Deus está tentando te dizer, está tentando te mostrar. Porque você só pensa naquilo que, quem sabe, você vai alcançar. Então, dentro de uma vida com propósito de Deus, o que talvez você, assim como eu, tenha dificuldade de entender, é que a vida com Deus, ela é agora. Ele se manifesta onde existe demanda, então gere essa demanda com expectativa para cada dia. E viva na presença de Deus no teu cotidiano. Não tire Deus do cotidiano, deixando Ele apenas com os teus sonhos do futuro, com as coisas grandes que você quer fazer. Coloque Deus no teu dia a dia. E o que eu entendi em Deus é que, sim, nós devemos aguardar por tudo o que Ele prometeu. Mas essa espera não invalida desfrutar do que Ele já tem me dado hoje. Tem muitas bênçãos, tem muitas coisas que você já orou no passado, que Ele já te entregou, que você já está vivendo agora. E você agora está preocupado com as próximas. Amém? Desfrute do que Deus já te deu. É provável que você já orou por saúde, e talvez você esteja saudável agora. Você orou por um casamento, você orou pelos seus filhos, você orou para ter uma igreja, você orou para ter um trabalho, você orou para que Deus prosperasse a tua vida, te desse isso, te desse aquilo. Ele já entregou? Então não fique agora esperando só pelo que Ele vai dar. Desfrute. A palavra é desfrute da presença e das bênçãos que você já tem na sua mão. Amém? A sua casa é uma bênção. A sua vida é uma bênção. A sua igreja é uma bênção. Amém?
aproveite o dia. No Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor. Eu não sei qual é a versão que vão projetar aqui, mas tem uma outra versão que diz: esperei confiantemente. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. E essa é a versão que eu gosto mais, porque essa versão que me diz esperei com paciência no Senhor, ela pode me levar a sentar, cruzar meus braços e esperar que as coisas aconteçam. Esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu a minha voz. É o que o salmista falou. E esse esperar com paciência, a gente pode... Depositei toda a minha esperança no Senhor. Amém. E Ele se inclinou para mim. A gente pode traduzir esse esperei com paciência, ou esperei confiantemente, ou depositei toda a minha esperança no Senhor, como eu fiz isso sem ansiedade. Eu fiz isso sem apressar as coisas. Eu fiz isso sem desistir. O que não tem nada a ver com esperar pacatamente ou de braços cruzados pelo que vai acontecer. Amém? Espere confiantemente pelo Senhor. Ele já ouviu e Ele vai ouvir a sua voz. Mas, enquanto isso, viva o que Ele tem para você viver. Não despreze o que o Senhor já te deu. Não despreze a sua vida hoje. 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. As promessas do Senhor vão nos alcançar. As promessas do Senhor vão se cumprir. Descanse no Senhor em relação às promessas que ainda vão se cumprir. E viva o que você tem para viver no dia a dia. Escute o que Deus está te falando a cada dia quando você ora. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Na versão da linguagem de hoje diz assim, que Jesus é o sim de Deus para todas as promessas. Por isso dizemos o amém, em nome de Jesus. Amém? Não se preocupe com as promessas que ainda não se cumpriram. Permaneça no Senhor e elas vão acontecer. Amém? Então, esperar com paciência não tem a ver com leve sua vidinha e aguarde em Deus. Porque Ele não te deu uma vidinha. Amém? Deixe Deus intervir no seu dia a dia e no seu cotidiano. Às vezes a gente leva a vida para lá e para cá e espera só a intervenção de Deus para coisas muito importantes, para coisas grandes, para as coisas que eu não consigo, para aquilo que é demais para mim. Então aí eu espero a intervenção de Deus. E o que eu quero te dizer, deixe Deus intervir naquilo que é pequeno. Deixa Deus intervir nos detalhes da sua vida. Porque Ele tem profundo interesse em te ajudar em todas as coisas. Ele tem profundo interesse nos detalhes da sua vida. E às vezes a gente fica correndo atrás, resolvendo todas as coisinhas para cá e para lá. Esperando que Deus, sim, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é muito grande, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Então, esperando que Deus só intervenha naquilo que eu não consigo. Deixe Deus agir naquilo que é pequeno também.
Deixa Ele te ajudar em todas as coisas. Deixa Ele participar de tudo. Não apenas como um ouvinte das minhas orações e das minhas petições. Amém? Muitas vezes a gente só deixa Deus ser ouvinte daquilo tudo que a gente tem para falar. Não deixe para dobrar o seu joelho e se dar conta de quem Ele é, só quando o problema aparecer. Não espere problemas grandes virem, para então ajustar o seu foco, como eu falei aqui no início. Mantenha o seu foco. Mantenha a direção da sua vida no Senhor. Não deixe o foco ser ajustado só quando você perceber que está sendo atropelado por problemas. Ter consciência de Deus sempre, isso é foco. A consciência de quem Ele é, o tempo todo. Isso é ter foco. Pense um pouco se Jesus ele está incluído no teu dia a dia. Ou se, na verdade, Ele tem apenas escutado os teus mais diversos pedidos para lá e para cá. Muitos dizem, eu passo o dia todo conectado com Deus. Eu oro quando acordo, eu oro no carro, eu oro no trabalho. Mas ter intimidade com Jesus é diferente de passar o dia inteiro enviando mensagens de agradecimento e de solicitações. Né? As nossas orações muitas vezes são só faladas. Eu quero te desafiar a ouvir Deus quando você estiver orando. A sentir o que Ele tem para te dizer a respeito daquilo que você está colocando diante dEle. Quando a gente está sempre falando, está sempre orando diante de Deus e falando, a gente escuta muito pouco. E aí a vida pode continuar sempre igual, porque eu não dou tempo de Deus falar comigo. Tipo conversa de WhatsApp, sabe? Quando você fala com alguém o dia todo e nem sabe quem é a pessoa. Como é que funciona no WhatsApp? A gente manda uma mensagem, diz assim, fulano, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo favor que você me fez, mas eu queria te pedir isso, aquilo. E daqui a pouco você fala de novo com a pessoa. E aí, beleza? Né? Às vezes eu estou assim com o Senhor. Eu orei de manhã, e depois eu digo ao meio-dia, e aí, Deus, beleza? Só para te lembrar, eu ainda estou precisando que você me atenda nisso, naquilo que eu estou te pedindo. Deus não esquece. À noite eu lembro Ele de novo. Deus não esquece. Eu ainda estou precisando disso, daquilo. Queridos, Deus não esquece. Ele sabe tudo o que nós precisamos. É claro que a Bíblia diz que nós temos o direito de nos achegarmos diante do Senhor, de colocarmos todas as nossas petições, de derramarmos as nossas vidas, e de mesmo sabendo que Ele já sabe, eu posso chegar e pedir tudo que eu preciso para Ele. Mas a repetição, fazendo sempre a mesma coisa, agindo sempre do mesmo jeito, ela provavelmente não vai produzir frutos na minha vida. Porque eu estou tratando Deus como as pessoas com quem eu falo no WhatsApp, para lá e para cá. Obrigado por isso, me faz aquilo. Obrigado por esse favor que você me fez, mas só para não esquecer, eu estou precisando disso e daquilo. Não trate o Senhor como se Ele fosse alguém desconhecido, que você não tem intimidade. Porque você pode falar com alguém o dia inteiro no WhatsApp e não tem intimidade nenhuma com essa pessoa. Mesmo que ela atenda as coisas que você precisa. Mesmo que ela faça os favores que você está pedindo. Mas você pode não conhecê-la. E não tem intimidade nenhuma com ela. Não é assim que o Senhor espera que a gente trate Ele. Amém?
Conhecer Jesus é algo que precisa se tornar cada vez mais fascinante nas nossas vidas. Ler sobre Ele muitas e muitas vezes. Aprender mais, conhecê-lo mais, saber tudo sobre Ele. E assim ter fome de se identificar com Ele. De se tornar como Ele. Pensar como Ele pensa. Ouvir como Ele ouve. Ver como Ele vê. E amar como Ele ama. Se Deus tem propósito para as nossas vidas, então a resposta para a minha pergunta, qual parte eu não entendi, é essa: conheça Jesus e desfrute a vida com Ele agora mesmo. Amém? Eu falei em conhecer Jesus de uma forma bem íntima. Mas eu queria te convidar para ficar de pé. E eu não sei se existe entre nós alguém que ainda não convidou Ele para fazer parte da sua vida. Saiba que isso acontece quando a gente faz uma oração de entrega. Se você não tem certeza da sua salvação, nós podemos orar sobre isso. Feche os teus olhos um pouquinho, para nós estarmos orando juntos. Se por acaso você nunca fez uma oração de entrega para Jesus, da sua vida, ou se você não tem certeza absoluta da sua salvação, levante a sua mão para nós orarmos com você. Também nós vamos orar por essa revelação de intimidade com Deus, que precisa se traduzir nas nossas vidas. A relação de intimidade com Deus, ela precisa se traduzir no nosso cotidiano. Quando a influência das circunstâncias ou do nosso interior conturbado estiver gritando muito alto, a minha relação de intimidade com Deus precisa falar mais alto do que os meus outros sentimentos, do que as circunstâncias que estão crescendo. Amém? Eu não sei se você tem vivido problemas muito grandes, como montanhas muito grandes que nós cantamos aqui. Ou quem sabe você está num vale, num deserto, e realmente isso tem atormentado você. Parece que o problema realmente é muito maior do que Deus. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você tiver que passar a enxergar o Deus do tamanho que Ele realmente é, nós podemos orar todos juntos. Ou se você quiser uma oração depois, você pode pedir para qualquer para qualquer líder dessa casa. Nós estamos aqui para apoiarmos uns aos outros. Amém? A Bíblia diz que quando nós somos fracos, daí é que nós somos fortes. Que quando nós nos sentimos fracos, é que nós reconhecemos o tamanho e o poder de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos mais intimidade contigo. Nós queremos entender qual a parte do propósito que tu tens para as nossas vidas, que nós ainda não entendemos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos encontrarmos impressionados com o tamanho dos problemas,
independente daquilo que se levanta à nossa frente, daquilo que atormenta o nosso interior, nós queremos trazer à memória quem Tu és, porque Tu és aquele que nos dá esperança, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te incluir no nosso dia a dia, como Tu mereces ser incluído. Ajuda-nos a andarmos contigo, a sermos mais parecidos com Jesus, a enxergarmos a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta da forma como Tu enxergas. Nós Te agradecemos porque Tu és um Deus de propósito, porque ninguém está aqui por acaso, porque a nossa vida não é solta, não é vã, não é um amontoado de dias que passa para lá e para cá. Nós Te louvamos porque Tu nos amou primeiro, porque Tu nos ama hoje e vai nos amar até o fim. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos, os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
ler sobre Ele muitas e muitas vezes, aprender mais, conhecê-lo e saber tudo sobre Ele, e assim ter fome de identificar-se com Ele, pensar como Ele pensa, ouvir como Ele ouve, ver como Ele vê e amar como Ele ama. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor. Nós declaramos, Jesus, que os nossos olhos estão em Ti. Senhor, e nós confiamos nas Suas promessas. Aquilo que o Senhor tem para nós vai se cumprir. No tempo do Senhor, da forma do Senhor, mas vai se cumprir. E enquanto isso, Deus, nós vamos vivendo o processo, aprendendo a cada dia, porque a espera faz parte do processo. E a espera, ela é necessária para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos chegar a esse ponto de maturidade suficiente para vivermos aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque a promessa, quando ela é tomada antes do tempo, ela pode se perder. Ela precisa ser vivida no tempo certo. E muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo certo e nós achamos que as coisas têm que acontecer de imediato. Mas como a Mi falou, é no ordinário, é no dia a dia que a gente vai vivendo e a gente vai crescendo e a gente vai sendo forjado para que no tempo certo as promessas de Deus se cumpram. Então, querido, não desanime, não desista, por mais que muitas vezes pareça que está demorando, mas o tempo do Senhor é perfeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para nós. Segue buscando, não desanima, porque as promessas de Deus são reais e elas estão vivas e disponíveis para se cumprir no tempo certo. Enquanto isso, viva o propósito. Amém? Uma semana abençoada e firme nas promessas que Ele preparou para nós. Amém?